Bom, boa noite. Como eu sou hiperativa, eu vou falar de pé, tá? E, na verdade, o meu tema é um tema que, em geral, ele assusta um pouco as pessoas, porque, nossa, números, epidemiologia, matemática, não quero, não gosto, né? Especialmente os profissionais da saúde. Eu vou, assim, fazer o possível para que em meia hora vocês comecem a se apaixonar pelo tema como eu já me apaixonei, tá? Então, por favor, assim, não fique com preconceito em relação ao que eu vou falar, porque tem um lado legalzinho que é o que eu vou trazer para vocês hoje, tá? Então é o seguinte, eu vou primeiro conceituar a questão da epidemiologia, para depois explicar para vocês qual é a situação atual do consumo de drogas no Brasil, tá? Por que a gente tem que usar a epidemiologia para estar inteirados do que está acontecendo em termos de consumo de drogas? Por várias razões, tá? A epidemiologia, ela vai estudar a frequência, a distribuição, os determinantes que levam à doença. Então é ela que faz a gente entender os quantos, os porquês, e principalmente ela faz a gente tomar decisões, inclusive terapêuticas. Ela permite que a gente decida se o medicamento é melhor do que outro e por quê. Então ela está por trás de basicamente toda a medicina baseada em evidências, e aí se inclui a questão da dependência de drogas, mas não só no tratamento. Ela também está por trás da prevenção, está por trás das políticas públicas. Então, é uma ciência que acaba permeando todas as outras, tá? Pronto, já convenci vocês que é importante, não convenci? Então, ela ajuda a gente a identificar causas, os fatores de risco. E é interessante a gente também imaginar que a doença, no caso a dependência química, ela não está distribuída igualmente em toda a população. Ela está alocada em alguns grupos, e é por isso que existem os fatores de risco e proteção. São esses fatores que permitem que a gente identifique em quais grupos essa doença está mais ou menos alocada, tá? Vamos lá. Então, com ela, a gente consegue, principalmente, predizer a ocorrência, não só da dependência, mas do uso e do abuso. Quando a gente fala em adolescente, é mais importante eu saber a ocorrência do uso e do abuso do que a dependência, porque a dependência muitas vezes se instala numa fase posterior da vida, tá? Ela permite que a gente identifique os fatores associados ao uso, abuso e dependência para que a gente consiga fazer intervenção adequada a uma população específica. Então, eu preciso entender quais são os fatores que influenciam, o que está associado, para que eu possa pensar numa forma de alterar isso, tá? Ela explica a etiologia. Então, é meio complicado falar em etiologia da dependência, ou seja, a causa da dependência, mas a epidemiologia tenta explicar, ela tenta chegar nas possíveis causas e nos possíveis fatores que favorecem a instalação do problema, tá? Ela permite que a gente avalie os programas de prevenção, intervenção, tratamento, os programas individuais de grupos particulares, de grupos públicos, de escolas, etc. E ainda permite que a gente determine o prognóstico de um paciente. É claro, gente, não é mágico, e a gente não pode, ao chegar a um paciente, imaginar, olha, esse aqui ele tem 60% de chance de não se recuperar. Tudo bem, pode até ser que epidemiologicamente a gente consiga fazer um prognóstico desse, mas tem que sempre se considerar vários fatores individuais, então assim, ela dá uma direção do prognóstico, tá? Bom, então, ela basicamente faz o quê? Ela vai nos dizer quantos usam, quantos são dependentes, quantos abusam, do que eles abusam, o que eles usam, aonde eles estão. Então, existe diferença, por exemplo, por classe socioeconômica, por bairro, existe diferença por escola em que os adolescentes frequentam? Existe. As pessoas usam, a epidemiologia mostra os fatores, o porquê usa, as causas da doença. Ela explica também os mecanismos, como que se chega nisso, como que alguém que faz um uso experimental, ela pode simplesmente desistir do uso, ou ela pode persistir no uso e se tornar um dependente, tá? Além disso, ela vai dizer pra gente o que fazer em termos de prevenção e de tratamento. Então, na minha meia hora, já se passaram 5 minutos, eu vou falar basicamente dos quantos e de algumas questões de comparação entre grupos. Eu não vou entrar na questão epidemiológica de tratamento e prevenção, porque isso vocês vão ter ao longo da noite de hoje e amanhã. E tenham certeza que todos os dados que forem discutidos, as chances de recuperação, como fazer, que medicamento usar, são todos provenientes de estudos epidemiológicos, tá? Bom, no Brasil, enfim,
O que a gente tem hoje são levantamentos, são inquéritos epidemiológicos que a gente chama de transversais. Eles são feitos num momento, é como se fosse um corte nesse momento de tempo, e dificilmente a gente segue essas pessoas, esses entrevistados, para saber o que aconteceu deles. No Brasil não é comum a gente seguir. Então, os nossos dados, eu já adianto para vocês, eles não são dados, são interessantes, mas eles não são o que tem de mais forte em termos de evidência científica. Tá? Então, essa é a nossa limitação no Brasil. A nossa epidemiologia, basicamente, é uma epidemiologia descritiva, que diz aonde estão, quantos são, tá? Dificilmente a gente trata com uma epidemiologia de causas ainda no Brasil. Eu tenho esperança que nos próximos 20 anos isso mude, mas é uma coisa que, no momento, a gente ainda está engatinhando na questão da epidemiologia das drogas no Brasil, tá? Bom, em geral, esses estudos, eu já vou começar a dizer para vocês, eu vou apresentar um monte de números e falar assim, mas como é que ela sabe que é isso mesmo? Eu duvido, deve ser muito mais ou deve ser muito menos. Na verdade, o que eu queria que vocês soubessem é que é claro que tem viés. Esses estudos, por exemplo, os estudos que são feitos através de entrevista domiciliar são os que têm mais viés. Porque a pessoa muitas vezes tem vergonha de dizer para o entrevistador que ela nunca viu que ela usa cocaína, que ela é dependente de álcool, ela tem vergonha. Então, é claro que a gente imagina que esses dados, sim, eles são subestimados. Existem técnicas hoje muito mais interessantes de coleta de dados, através de técnicas, vou dizer para vocês, que não envolvam um entrevistador, né? Então, a pessoa faz através de computador, sem ninguém observando, ou então questionário de autopreenchimento que ela faz longe. Esses têm uma credibilidade maior, porque a pessoa não fica intimidada ao dizer que ela faz algo que às vezes é ilícito. Tá? O próximo slide. Bom, basicamente, em termos de levantamentos populacionais, o que a gente tem? A gente tem levantamentos domiciliares do CEBRID e da UNIAD. Eu vou apresentar alguns dados para vocês. Nós temos levantamentos de populações específicas. Basicamente, estudantes de ensino fundamental e médio, que são os adolescentes, estudantes universitários, crianças e adolescentes em situação de rua e motoristas em rodovias. Esses são os grandes levantamentos nacionais. Não necessariamente que englobem o Brasil inteiro, às vezes são só as capitais, ou só as maiores cidades, ou enfim, ou só algumas cidades, mas eles têm uma representatividade não só da região de São Paulo. Existem outros levantamentos menores, muitas vezes para a cidade, para o estado de São Paulo, mas eu vou me focar nos nacionais, tá? E a gente também tem alguns indicadores de consumo, que são dados epidemiológicos. Por exemplo, internações hospitalares por dependência. Se aumenta o número de internações hospitalares por dependência, a gente imagina que é um maior problema do que era um tempo antes, tá? Atendimento em salas de emergência, em hospitais, atendimentos ambulatoriais, apreensões da Polícia Federal. Depois eu vou falar que esse é um dado meio complicado, mas também é um dado epidemiológico. Os dados do IML mostrando mortes por intoxicação, por overdose, no caso, e prescrições de medicamentos psicotrópicos em farmácias, tá? Bom, e aí, qual a droga de maior impacto na saúde pública hoje? Quem responde essa pergunta? A epidemiologia. É o crack? É o álcool, exatamente. Eu ia dizer que é o trânsito, porque, na verdade, hoje eu fiquei pensando no caminho e falei assim, nossa, e as pessoas se preocupando com álcool, esse trânsito demora 2 horas para eu chegar, mas tudo bem. Então, é o álcool. E, na verdade, a gente então tem que mobilizar, as políticas públicas elas têm que ser mobilizadas para, de alguma maneira, diminuir esse consumo abusivo, esse consumo que gera problemas sociais e individuais, tá? Bom, então, já que é o álcool o maior problema, eu vou começar contando para vocês como bebe o brasileiro. Então, esse é um estudo da UNIAD, de 2006, uma amostra representativa do Brasil como um todo, tá? E que investigou a população brasileira com mais de 14 anos de idade. E o que eles descobriram? Que existem diferenças no consumo de álcool entre, por exemplo, as faixas etárias e os gêneros. Então, mulheres bebem menos que homens, tá? Então, foi um achado deles. E em frequências diferentes que os homens também. Existe uma diferença em relação às faixas etárias. Então, gente, em geral, os mais idosos, eles bebem menos e os jovens adultos são os que bebem mais, tá? Os jovens adultos são aqueles pós-adolescência, depois dos 18 até os 25 anos. E uma situação que foi pela primeira vez descrita
no Brasil é a questão do binge drinking, que é o quê? É o consumo de 5 doses ou mais de álcool numa única ocasião, cerca de 2 horas. O que foi observado é que cerca de 30% da população brasileira tinha feito esse binge no ano da entrevista, pelo menos uma vez. Então, se expondo a diversos riscos, não necessariamente só o risco de se tornar um dependente, mas riscos imediatos, riscos de sexo desprotegido, de beber e dirigir, de se envolver em acidente de trânsito. E isso é um problema de saúde pública, ele vai além da dependência. Ele é anterior, inclusive, tá? Porque ele acontece muitas vezes numa faixa etária em que a dependência ainda nem se instalou. E às vezes o jovem nem desconfia que um dia vá se instalar, tá? A maior parte desse binge é feito por homens e é feito através do uso de cerveja. Ou seja, a cerveja também não é tão inofensiva assim, né? Enfim. Bom, aqui é um outro levantamento. Esse é um levantamento que foi feito em 2005 pelo CEBRID. E ele, na verdade, ele é uma amostra nacional, mas restrita às maiores cidades do Brasil, as 108 maiores cidades do Brasil, com mais de 200 mil habitantes, e que investigou não só o uso de álcool, mas o uso de outras drogas também, tá? Foram quase 10 mil entrevistas. E o que a gente nota? Que o álcool realmente é a maior causa de dependência entre as drogas psicotrópicas no Brasil, tá? Então, cerca de 12% dos brasileiros era dependente de álcool em 2005, 10% de tabaco, 1% de maconha e 0,5% de benzodiazepínicos. Nesse levantamento, especificamente, os índices para as outras drogas foi menor do que 0,5% e a gente acabou não colocando no slide, tá? Isso, gente, mais uma vez, é 2005. Eu tenho que fazer o parênteses aqui, porque é o último dado que a gente tem de representatividade, enfim, para drogas em geral. Tá? A droga ilícita mais consumida é a maconha. Claro, primeiro, a droga mais consumida é primeiro o álcool, depois o tabaco. Seguindo elas, a gente tem a maconha, tá? Com cerca de 8% de uso na vida entre o brasileiro. E a cocaína tem cerca de 3% de uso na vida entre o brasileiro. Então, cerca de 3% dos brasileiros já experimentou cocaína em algum momento. Lembrando, existe um potencial de viés pelo dado poder estar subestimado, porque esses 2 últimos levantamentos que eu falei para vocês, eles são de entrevista, cara a cara, tá? O que a gente nota, foram feitos 2 levantamentos em relação ao consumo de drogas no Brasil, um em 2001 e um em 2005, e o que a gente nota é que, basicamente, todas as drogas, no período de 2001 a 2005, sofreram um aumento de prevalência no consumo, tá? Então, não sei como está agora em 2012, mas a gente nota que houve um aumento, assim, por exemplo, principalmente de maconha, benzodiazepínicos, estimulantes, no caso, anfetaminas, tá? Alucinógenos, crack, esteroides anabolizantes. Bom, e aí, o interessante não só, mais uma coisa interessante da epidemiologia é a questão das comparações internacionais. O brasileiro tem uma mania de achar que tudo é ruim, que pra gente tudo é pior, que, enfim, existe uma cultura de que as coisas aqui não são tão legais, tá? E, na verdade, no que tange o uso de drogas, a gente percebe que o Brasil, ele não está assim tão mal, tá? Os Estados Unidos, né, aquela potência, estão muito piores do que nós, tá? Em relação à dependência, uso abusivo. Bom, aqui é uma comparação entre consumo de maconha entre os países da América Latina. O que a gente nota? A gente nota, o Brasil está aqui, a gente nota, o roxinho é o uso por jovens e o amarelo é o uso por adultos. E é um relatório anual da ONU, da ONUDOC, no caso, tá? E o que a gente nota? Que o Brasil, ele nem é, os adolescentes brasileiros nem são os que mais consomem maconha, nem os que menos consomem. Eles estão num patamar médio. A mesma coisa para os adultos, mas os adultos, a gente diz, está menos do que a média. Então, é algo que tem para se preocupar? Claro que é. Mas a gente tem que considerar que não existe aquela situação tão alarmista como já vou chegar lá. Como às vezes a mídia coloca. Em relação às apreensões de maconha, o Brasil ele tem apenas 2% das apreensões mundiais da maconha. Aí vocês vão me dizer, porque a nossa polícia, né,
enfim, pode não estar trabalhando tão bem, etc. Pode ser. Mas essa questão de apreensão é um dado indireto epidemiológico. Os países em que você tem mais apreensão, que no caso são o México e os Estados Unidos, o consumo de maconha é muito maior do que aqui também. Então, existe uma relação entre apreensões e o consumo local. Mas, assim, vamos ver esse dado com uma certa cautela. E agora eu vou contar para vocês um estudo que ele é bem interessante, porque ele trata da epidemiologia do uso de drogas entre adolescentes e ele é de alto preenchimento. Então, o professor não está na sala de aula, o jovem ele preenche sozinho. Então, assim, aquela questão do... 15 é bastante. Aquela questão da mentira acaba sendo um pouco... você acaba tendo uma diminuição da necessidade de mentir, tá? Então, esse é o último levantamento nacional que a gente tem do uso de drogas entre estudantes, entre adolescentes brasileiros. Foram feitas mais de 50 mil entrevistas, né, de alto preenchimento em todas as 27 capitais brasileiras. Então, assim, não representa o Brasil como um todo, porque a gente não pega interior, regiões rurais, não pega, são as capitais. Mas já mostra uma distribuição de consumo bem interessante em relação às capitais brasileiras, tá? O que a gente nota? Mais uma vez, o álcool é a droga mais consumida no ano. 42% dos adolescentes que, por lei, nem poderiam estar bebendo, beberam no ano da pesquisa. Isso já é até mais interessante, porque eles nem poderiam estar bebendo, né? Porque, para eles, tanto o álcool quanto o tabaco caem na questão da ilegalidade, tá? Não só solventes, maconha, etc. Mas o caso do adolescente é um caso especial. 42% deles havia consumido álcool no ano que precedeu a pesquisa. E mais interessante que isso, 33% deles tinha feito binge no ano, ou seja, eles tinham bebido, ele não deu um golinho. Quase todos esses que realmente beberam, eles beberam 5 doses ou mais de bebida alcoólica em uma única ocasião. Isso é sério, é muito sério. Por quê? Principalmente porque o jovem ele se expõe a riscos desnecessários, não só pela questão da idade, mas principalmente pela questão de estar embriagado, pela questão do comprometimento cognitivo que o álcool causa, tá? Em seguida, a gente tem o tabaco. Depois eu vou contar para vocês que o tabaco é uma história de sucesso no Brasil ao longo dos anos, tá? E aí, gente, o que eu queria contar para vocês é o seguinte, voltemos, a gente tem 3%, os 4% dos adolescentes que usou maconha, tá? E aí a gente tem uma revista que diz o seguinte pra gente, que a maconha está quase liberada. A questão não é mais saber se um jovem vai experimentar. A pergunta é quando ele fará isso. Aí eu pergunto para vocês, essa manchete, ela reflete o dado epidemiológico do jovem, do adolescente? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tá? Por quê? Porque a minoria dos adolescentes já fumou maconha. Então, existe uma importância gigantesca do dado científico, epidemiológico, para a gente, inclusive, não cair em ilusões midiáticas, né? Bom, e aí, uma outra coisa muito interessante, quem usa droga é pobre, né? Em geral, é isso que as pessoas, assim, a primeira coisa que vem na cabeça é o pobre que usa droga. E, na verdade, isso também não é algo real. Por quê? Nesse estudo, que a gente notou que a maior parte do consumo de drogas ilícitas estava onde? Nas escolas particulares. Existe diferença. Então, as escolas particulares, os alunos de escolas particulares estão consumindo mais, tá? Eles estão fazendo mais binge. A única droga que ainda é maior em escola pública é o tabaco. Todas as outras, a prevalência de consumo é maior nas escolas particulares. E isso é um alerta, porque as classes mais altas são as que mais consomem. É o oposto do que a gente encontra na literatura internacional, tá? E uma outra coisa interessante que eu preciso contar para vocês é o seguinte, que esse é um exemplo de uso na vida de maconha, desse levantamento também, no Rio de Janeiro ao longo dos últimos anos. Então, os dados nesse mesmo modelo, com o mesmo questionário, com a mesma amostragem, foram coletados por 6 vezes nas capitais brasileiras, tá? E o que a gente nota, em geral, é um aumento do consumo de todas as drogas até 2004. E em 2010, a gente tem uma caída de quase todas as drogas, não todas, cocaína não caiu, mas álcool, maconha, inalantes, todas tiveram uma queda. Isso, gente,
eu vou dizer para vocês que, tá tudo resolvido, nossa, que maravilha, as nossas políticas públicas estão funcionando. Pode ser, pode não ser. Por quê? Porque a gente nota em todos os países um processo de flutuação no consumo de drogas, tá? Então, ano a ano, não vou dizer que muda de ano a ano, mas a cada 5, 10 anos, existe uma flutuação. Então, é normal, tá? E não só em relação a drogas, em relação a diversos comportamentos de risco. Não é uma reta estável, ou sempre uma subida, ou sempre uma descida, não. Exceto o tabaco. O tabaco, eu já vou chegar nele. Ele, sim, é o digamos assim, é fora do padrão. Nos últimos anos, ele só vem caindo e, com certeza, tem muito a ver com a questão cultural e a questão das políticas públicas. Mas aqui um exemplo para vocês de que houve uma queda, por exemplo, no consumo de maconha no Rio de Janeiro. Aí a gente tem... ficou feinho aqui. Aqui a gente tem o consumo de tabaco, e é outra coisa difícil. Aqui fica a dica para vocês. Muitas vezes, não só os artigos científicos, mas a mídia, eles comparam laranja com banana. O que isso quer dizer? Eles pegam um estudo que foi feito nos Estados Unidos com adolescentes de 13 a 15 anos, que foi de alto preenchimento, e comparam com um estudo que foi feito aqui com adolescentes de 18 anos e que foi de entrevista. Então, e aí dizem, nossa, aqui eles usam mais, ou aqui, lá eles usam menos, enfim. Tudo errado, né? A gente tem que tomar cuidado ao fazer essas análises, porque, na verdade, a gente só pode comparar estudos que tenham desenhos muito parecidos e que tenham sido feitos numa faixa etária semelhante. Não adianta eu pegar alguns estudos que tem o adolescente mais velho e comparar com o adolescente mais novo, porque o mais velho sempre usa mais que o mais novo, tá? Faz parte do desenvolvimento, daquela busca de novidades, tá? No Brasil, o que a gente tem? O Brasil hoje é considerado pela ONU o menor consumidor de tabaco entre adolescentes. Então, os adolescentes brasileiros são os que menos consomem tabaco entre os países que têm dados epidemiológicos comparáveis. Não são todos os países que têm dados epidemiológicos comparáveis, eu não posso dizer que o Brasil é o menor consumidor do mundo, né? Mas entre os que têm dados, o Brasil hoje, o adolescente brasileiro é o que menos fuma. Isso é muito, muito interessante, tá? Comparando com vários países europeus, países da América Latina, tá? E aí, esse é um dado assim, vocês vão ter 2 dias para ouvir muitas coisas que nem sempre são interessantes. Vocês vão perceber que o tratamento da dependência química, ele não é nada simples e não existe um protocolo, uma fórmula que vai resolver, que vocês sigam e que resolvam, tá? Mas eu queria trazer algumas notícias que também são interessantes e que são mais otimistas do que a gente perceber que o tratamento em si, ele é extremamente complicado, tá? Uma das notícias mais otimistas que eu já vi nos últimos tempos e que me deixa confiante de que as coisas podem melhorar, é a seguinte. Apesar de, nas faixas etárias maiores, ou seja, os adolescentes da faixa de 15 a 18 anos, não terem diminuído, em geral, o seu padrão de consumo de drogas nos últimos anos, as crianças, que são os de 10 a 12 anos, diminuíram, tá? Isso é muito interessante. Então, existe uma diminuição significativa dos últimos, basicamente, mais de 20 anos de levantamentos em relação a álcool, todas as drogas e tabaco. Se vocês olharem, esses aqui são crianças de 10 a 12 anos. Em 89, década de 80, quase 70% deles tinha bebido, já tinha 10 a 12 anos, já tinha bebido. Uma criança que bebeu, tá? Hoje, a gente olha, apenas 22%, assim, não fala, poxa, mas nenhum, né? Deveria ser nenhum, ótimo, claro. Mas a gente tem 22% deles que beberam. É muito menos do que esses quase 70% que haviam bebido em 89, tá? Então, o que a gente nota aqui? Eu acredito que é muito mais uma questão de conscientização social e indiretamente de um componente familiar que começa a não mais oferecer o álcool para a criança, porque muitas pessoas mais idosas falam, meu pai me oferecia, eu comecei a beber com 5 anos porque o meu pai queria me ensinar a beber. Hoje em dia, se alguém comentar isso com alguém, o pai vai ser preso, né? Então, existe um movimento familiar e social contra esse consumo de álcool prematuro. E aí, o que vai acontecer? Os estudos epidemiológicos mostram, inclusive um brasileiro, mostra o seguinte,
que quanto mais tarde se inicia o consumo de álcool, menores são as chances de esse jovem se tornar um dependente no futuro. Então, retardar o início do consumo de álcool é fundamental em termos de prevenção do dependente daqui 20 anos, tá? Então, eu não vou ver o impacto disso o ano que vem, ou daqui 5 anos, ou daqui 10 anos. Eu vou ver o impacto disso na comunidade de 20, 30 anos, tá? Daqui 20, 30 anos. E o mesmo acontece com qualquer droga. Então, em 89, a gente tinha 20% de uso de qualquer droga ilícita, tá? Que aí inclui maconha, cocaína, crack não tinha na época, mas enfim, todas as drogas ilícitas. E aqui, o tabaco também, o ano de 89 foi o pior. E hoje a gente tem 2% só das crianças que alguma vez experimentou tabaco. Continua sendo muito? Continua. Devia ser 0. Mas já está, digamos assim, perto dos 12%, está excelente. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, que é muito importante, é a questão de que a epidemiologia, ela norteia as políticas públicas. Mas nem sempre as políticas públicas acabam sendo eficazes como elas gostariam de ser, tá? Então, um exemplo muito interessante em relação à questão das políticas públicas e o uso de drogas é o seguinte. Um levantamento epidemiológico de 87 entre meninos de rua mostrou que os meninos de rua, eles cheiravam cola demais. Então, 60% dos meninos de rua cheiravam cola. O que aconteceu? O governo, né, instituiu uma lei que proibia a venda de cola para menores de idade. A ideia, muito boa, excelente, excelente. No entanto, digamos que os meninos não se contentaram, eles acham alternativas, tá? Então, os meninos, basicamente, em 87, não cheiravam esmalte. Quando a gente vai olhar em 93, o reflexo da lei, o reflexo da lei, a gente nota que realmente a lei está funcionando, os meninos estão usando menos cola, mas, porém, no entanto, todavia, eles estão cheirando esmalte. Em termos neuroquímicos, eu estou basicamente com o mesmo problema, tá? Então, apesar de ter sido uma lei que foi um sucesso, ela acabou sendo driblada por uma outra forma. Por que eu estou dizendo isso? Porque é importante que a gente case a questão cultural, social, com a política pública e com o dado epidemiológico, para que eu note que, às vezes, uma política ela não necessariamente está abarcando aquilo que ela deveria abarcar, apesar de imediatamente eu olhar e achar que ela está abarcando. Então, a epidemiologia ela dá suporte para as políticas públicas, especialmente na área de álcool e drogas, tá? E outras drogas. Bom, para a gente terminar, espero que vocês tenham começado a sentir um pouco mais de amor pelo tema epidemiologia e tenham notado que ela é uma ferramenta essencial na identificação do perfil de consumo de drogas na população, em grupos separados, de repente a questão do segmento dos médicos, que tem um perfil diferente de consumo de drogas da população geral, tá? Então a gente consegue identificar em grupos individuais diferentes, né, essa questão de diferenças no consumo e nas intervenções. E é ela que vai orientar as políticas públicas e o tratamento dessa população, tá? É isso.